Deus sempre tem misericórdia de nós, porque Ele entende que eu e você somos fracos. E Ele é por isso que Ele tem misericórdia de mim e de você. E é por isso que vale a pena eu e você servir Ele. Por isso que vale a pena eu e você confiar nele, entregar tudo na mão dele. Porque Ele sim terá misericórdia de nós. Porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que muitas vezes a gente não suporta a dor, o processo, a luta. E é por isso que Ele terá misericórdia de vós. Ele tem misericórdia de nós. E Ele vai continuar tendo misericórdia de nós. Amém, amados irmãos. Bom dia, amados irmãos. A paz do seu Jesus. Bom dia não, boa tarde. Estou ainda me adaptando aos horários. Boa tarde, como é que vocês estão? A paz do seu Jesus, eu espero que você esteja bem. Te desejo uma terça-feira abençoada, que Papai do Céu possa guardar eu e você. Amém? E vamos dar continuidade ao nosso 5º dia da campanha da leitura do livro de Marcos. E o capítulo é o 5. Então, pegue tua Bíblia, abre aí no livro de Marcos e vamos continuar hoje. Amém? Marcos capítulo 5. O endemoniado gadareno. E chegaram à outra banda do mar, a província da a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião. E o meu nome, porque somos muitos. É o meu nome, porque somos muitos. E andava ali postando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou em um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos
a ver o que era aquilo que tinham acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecerá ao endemoniado acerca dos porcos. Todo mundo ficou maravilhado quando viu a cura daquele homem, a libertação daquele homem, porque todo mundo já estava acostumado a ver ele endemoniado, todo mundo já estava acostumado a ver ele encurvado. Mas quando Jesus fez o milagre, todo mundo ficou maravilhado, porque é assim que Deus faz, é assim que Jesus faz. O que ele faz na minha vida e na tua vida deixa todo mundo de boca aberta, deixa todo mundo maravilhado com o poder de Deus. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. Já li isso aqui. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecerá ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que, saindo dos seus termos e entrando ele no porco, rogavam-lhe o que foram endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anunciai-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para a sua banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogavam-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-lhe que venha e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apartava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo esta já curada daquele mal. Glória a Deus. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e disses: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera.
Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, glória a Deus, e prostou-se diante dele e disse: Lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: A tua filha está morta, para que enfardas? Mas, ó mestre. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam. E entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se como grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe: dessem de comer. E sabe por que eu tô rindo? Porque eu ouço aquela música lá, de Talita cumi, levanta, menina, e eu ficava com curiosidade. Quem é essa Talita cumi? Será se é alguém que ela intercedeu? Olha só, por isso que é bom a gente estudar. Por isso que é bom a gente ler as coisas. Por isso que é bom a gente ficar informados. Eu louvava o louvor, eu sabia que era um louvor de cura, para curar. Mas a minha pergunta, orando, em mistério, conversando com meu paizinho do céu, era: Paizinho, quem é essa menina? Quem é essa Talita cumi? O que aconteceu com essa menina? Peça a outra ficar louvando e pedindo cura para ela e mandando ela levantar. Olha só, eu louvando o louvor, conversando na minha intimidade com meu pai e perguntando para ele. E nessa brincadeira, tá com 2 anos, porque tá com 2 anos mais ou menos, que eu ouvi esse louvor aqui na minha casa. E eu até achei semelhança da cantora comigo. Eu disse: Olha, Daniel, parece até que é minha filha. O cabelo igual ao meu, parece comigo, gosta das roupas que eu gosto. O rosto é quase igual ao meu, só que ela é mais bonita do que eu. Eu disse desse jeito pro meu filho. Aí meu filho: Cadê, mamãe? Aí eu mostrei. E eu lembro como hoje que eu saí mostrando no portão. Nós tava de saída para eu deixar ele na escola. E aí eu disse, aí meu filho disse: É mesmo, mamãe, ela parece com a senhora mesmo. Eu disse: Pois é, Daniel, o cabelo é igual ao meu, ela gosta das roupas igual a minha. E aí, desde aí eu fiquei ouvindo o louvor dela. Mas eu conversando com meu pai, curiosa, para saber quem era essa Talita cumi, que ela tanto tava pedindo cura.
Eu disse, deve ser uma irmã dela, deve ser um vizinho dela, deve ser alguém que pediu oração de libertação para ela. E aí ela fez um louvor em homenagem. E Deus, por incrível que pareça, Deus nunca me revelou. E nem ele me dizia nada. E eu esperei. Aqui, ó. Hoje ele me respondeu quem é Thalita Cume. Thalita Cume é a filha. Thalita Cume é a filha de Jairo. É. A menina do fluxo menstrual. A menina que todo mundo dava como morta. E Jesus foi lá e curou. Deu vida para ela. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Thalita Cume, que traduzido é menina. A ti te digo, levanta-te. É o refrão do louvor dessa menina, que eu amo esse louvor dela. Ontem mesmo, parece que eu saí de minha casa louvando ele, ou foi antes de ontem. Não me canso de ouvir esse louvor. Boto sempre ele aqui na minha casa. Mas hoje eu descobri quem é a Thalita Cume, a filha de Jairo. Traduzindo, a menina. Você vê como é que Deus responde essas coisas para nós? Deus me respondeu uma pergunta. Deus me respondeu uma oração. Porque era eu louvando e matando minha curiosidade. Quem é essa Thalita Cume? O Senhor me mostra em visão quem é essa menina? Tudo eu é visão agora. Eu estou maravilhada com o poder de Deus. Eu estou encantada com o poder de Deus. Que tudo meu agora é revelação. Me revela, papai. Me mostra. Pronto. Na minha boca, na minha cabeça, na minha mente só tem revelação. Pai, me revela. Pai, me mostra. Pai, me diz. Pai, me fala. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um hábito, pronto. Agora eu tô dando bom dia pro povo. Porque mudou minha rotina. Aí agora, em vez de eu dizer boa tarde, agora eu tô dizendo bom dia. Aí o povo, até eu me acostumar. Eu disse, passei 9 anos. No caso, meu filho tem 9 anos. Saí mais de dia com meu filho. Eu não gosto de sair de tarde, por causa de sol quente. E porque eu tenho a mania de descansar um pouquinho depois do almoço. Então, eu saía dando bom dia, bom dia. Aí agora eu vou ser obrigada a mudar a rotina. Fui obrigada a mudar a rotina. Deus está dizendo, eu vou mudar a tua rotina. Eu vou permitir um ribuliço aí na tua casa. Que é para eu mudar a tua rotina. Que é para eu te mostrar algo que eu quero que tu veja. Eu tenho algo para te mostrar. Eu quero que tu veja algo. E eu vou precisar mudar a tua rotina. Porque eu já tô esperando isso há mais de 4 anos atrás. Há mais de 4 anos atrás, eu tô esperando papai mudar minha rotina. Ele não começou hoje a mudar. Começou agora em 2026. Mudar minha rotina. Uma rotina que há mais de 30 anos eu já tinha ela. Sempre trabalhei de manhã. Sempre fui resolver minhas coisas na rua de manhã. Tudo. Mas há 4 anos atrás ele disse, eu vou mudar a tua rotina. E eu, amém. Amém, que seja feita a tua vontade. Mesmo sem eu gostar de almoçar e sair. Porque eu gosto de almoçar, relaxar um pouquinho, descansar um pouquinho. E eu tiro a tarde para fazer minhas coisas dentro de casa. Que eu faço até almoço que dê para janta. Não, eu faço janta que dê para almoço. Quem conviveu comigo sabe que eu fiz janta e o almoço eu só esquentei. Mas agora eu só estou sendo obrigada a fazer almoço. E aí na janta eu esquento. Só quando não dá mesmo. Por conta da minha rotina que Jesus mudou esse ano. E aí eu estou sendo obrigada a me adaptar. O Senhor diz, não se apegue com as coisas do mundo, não. Não se apegue com essa casa, não se apegue com esse bairro, não se apegue nessa cidade, não se apegue nessa igreja, que eu posso até te tirar de uma igreja para outra, de um país para outro, de uma cidade para outra.
Não se apegue às coisas do mundo. E aqui você vai ver a história, os milagres. Aqui conta 2 milagres que Deus fez, que Jesus fez e que deixou todo mundo maravilhado. A libertação de um endemoniado, que eu até falo, sempre eu cito essa história nas minhas lives, porque eu já disse que eu deixei de comer carne de porco por conta dessa palavra. Eu deixei de comer carne de porco e consagrei a Deus, porque eu amava carne de porco, amava um torresmo, amava uma gordura de carne de porco para fazer comida. Mas eu entreguei esse sacrifício de não comer carne de porco para Deus, porque o sacrifício não é aquele que nós deixa de comer o que nós não gosta. Se nós não gosta, não vai ser sacrifício. Sacrifício é nós deixar de fazer o que nós gosta e entregar para Deus. Isso é sacrifício. Se eu não gosto de farinha e eu deixo de comer farinha, não é sacrifício. Mas se eu amo feijão e deixo de comer feijão, é sacrifício. Eu já fiz sacrifício de feijão, eu já fiz sacrifício de arroz, eu já fiz sacrifício de carne, eu já fiz sacrifício de churrasco, eu já fiz sacrifício de bolo, eu já fiz sacrifício de chocolate. E quem me conhece sabe que eu comprava barra de chocolate de 1 quilo. O pai de Daniel sempre comprou uma barra de 1 quilo de chocolate. Eu cortava as rodelinhas, eu cortava os pedacinhos, botava na tapué. Todo dia depois do almoço eu comia um pedacinho. E quando ele me estressava, eu ia lá e comia um pedacinho. Mas hoje, meu amor, eu entreguei esse sacrifício. Comprei 2, eu ainda cheguei a comprar 2 barras de chocolate aqui durante esses 6 anos. Mas não compro mais. Sabe por quê? Porque sacrifício para Deus é esse. Que a gente deixa de comer o que a gente gosta. Que a gente deixa de fazer o que a gente gosta. Aí é sacrifício. Você recebe vitória. Quem está ao redor de você recebe. E Deus se agrada. E Deus recebe esse sacrifício. Se transforma em bênção, em cura, em providência. E Deus sabe o que eu e você precisa. Então você entendeu aí? Então, meu amor, o endemoniado de Gadareno, ele tinha uma legião de demônio. A Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônio, vivia sofrendo, não tinha, o mundo não dava mais nada para ele, achava que ele não tinha mais libertação, achava que ele nunca ia se curar daquele mal, que ele nunca ia se libertar daquele mal. Mas Jesus, que é dono do ouro, da prata, do milagre, da bênção, de tudo, Jesus curou ele, Jesus libertou ele. E aí, no momento que ele chegou para... aqui diz, deixa eu só contar o que ele fez para receber essa cura. Deixa eu ver se papai... Deixe-me ver se papai me leva bem em cima do que ele fez. E quando viu Jesus, logo correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Pronto. Ele soube de Jesus, ele soube dos milagres de Jesus e logo ele correu. Jesus, Filho de Deus, tira de mim esse mal. E aí olha só, deixa eu ler aqui só a parte que Jesus pergunta. No 9 diz assim, o 8. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. No 9 diz, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião, é o meu nome, porque somos muitos.
Jesus expulsou o demônio do corpo daquele homem, mas Jesus perguntou: quem está aí? E o demônio respondeu: legião. E ele ainda explicou por que legião. Porque somos muitos. Mais de 2.000 demônios. E aí, olha só o que os demônios disse para Jesus. E rogo-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali prostrado. Eu só quero quando ele diz. E Jesus logo lhe permitiu. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Olha, a legião de demônio que estava dentro do homem falou para Jesus: mestre, não tem como o Senhor mandar nós sair do homem e entrar naquela manada de porcos? Jesus diz: que seja feita a tua vontade. Aí Jesus deu a ordem, E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar. Era quase 2.000 e afogaram-se no mar. Quase 2.000 demônios estavam dentro de um homem. Agora você imagina quantos demônios. E agora você não imagina. Agora você para aí para pensar. Para raciocinar. O sofrimento daquele homem com uma legião de quase 2.000 demônios. O sofrimento daquele homem. Você imagina a carga espiritual, o peso espiritual daquele homem. E aí, por que você não acredita nos milagres de Deus? Por que você não acredita que Deus cura de câncer? Câncer pode ser um demônio de enfermidade. Por que você que está na cadeira de roda não acredita que Deus faz você andar de novo? O demônio das suas pernas, o motivo da tua cadeira de roda. Nunca parou para pensar, não? Pode ser um demônio de enfermidade. E que Jesus tem o poder de te curar. Você que é cego, você viu aqui, quase 2.000 demônios dentro de um homem. Jesus mandou sair dele e entrar dentro da manada de porcos. Então, por que você lê a palavra do Senhor e não acredita nos mistérios de Deus? E não acredita no poder de Jesus? Eu acreditei, meu tumor estourou. Para a glória de Deus, Eu amo dar esse testemunho. Eu tenho uma honra grande. Aqui é a prova do amor de papai para mim, Tá aqui, Só uma marquinha, Aqui, A mulher do fluxo menstrual recebeu a cura de Jesus. Olha aqui minha cura de um tumor no meu olho, onde eu passei mais de 10 anos. Tá aqui, só a marquinha aí, Eu poderia ter ido pro médico, mandar cortar, como uma amiga minha disse. Ô mulher, se eu ainda trabalhasse no hospital, eu ia só mandar tu ir lá no plantão do meu amigo. É só um cortezinho de nada no bisturi. Precisa nem sutura. Ou seja, não precisa nem costurar. Só um cortezinho. Mas Jesus me curou. Eu li essa palavra. Mas antes de eu ler essa palavra, que eu tô lendo há 6 anos atrás. Mas eu passei, foi mais de 10 anos. Mas no fundo eu tinha certeza. Ou eu vou morrer com ele. E Deus vai me livrar de dor. Deus vai me livrar de coisa. Eu não tenho nem com estética. Meu problema com ele não é estética. Mas eu creio que papai vai manter minha vista intacta. E que esse tumor
não vai afetar a minha vista. Essa era a minha oração para ele. Paizinho, eu não vou me estressar com isso, não. Eu não vou me preocupar com isso, não. Eu sei que o Senhor tem poder de tirar ele do meu olho. Eu sei que o Senhor quiser, o Senhor tira. Eu durmo e acordo sem ele. Olha a minha oração com Deus. Paizinho, eu sei que o Senhor tem poder. O Senhor permitiu ele aí por algum motivo e eu sei que o Senhor tem poder. E eu não vou fazer nada que não está no meu alcance. Agora, se eu ver que vai afetar a minha vista, aí eu vou tomar providência. Se não, meu amado, questão de estética, beleza física, eu não tô nem aí, meu amor. Se o Senhor deixar esse tumor aí no meu olho e não afetar a minha visão para eu não perder ela, meu amor, questão de estética, de beleza, eu tô pouco me lixando. Olha, minha oração para papai sem eu saber. Sem eu saber que ele fazia esse milagre. Eu só acreditava, mas eu não lia a Bíblia. E se eu não lia a Bíblia, eu não sabia dessas histórias aqui. E nem eu frequentava a igreja. E se eu já ouvi essa palavra antes de eu ler a Bíblia, eu não me lembro. Não me lembro. Mas o Espírito Santo de Deus, o anjo de Deus, queimava no meu ser uma certeza que ele ia resolver. Resolveu. Ó, vou meter um pão de sal, quentinho, cheiroso, parecia que eu tinha comido naquele dia. Mas aquele pão consagrado, mandando o demônio de enfermidade para mim, eu já tinha comido há mais de 10 anos atrás. Mas eu vomitei ele e, ó, fui curada para a glória de Deus, do espírito de enfermidade. Lá no hospital, eu poderia ficar com a marca, mas também podia ser igual a pessoa disse. É só um cortezinho, não vai precisar nem de sutura. Só cortou, botou remédio, pronto. Mas, quem sabe se não ia poder cortar um pouquinho e ia ficar uma marca aqui no meu olho. Mas como papai viu que eu não tinha problema com estética, ele disse, eu não vou deixar fazer marca no teu rosto. Você sabia que tem muitas vezes que Deus permite as coisas na minha vida e na tua vida para mudar nosso caráter? Se eu tivesse problema com estética, com beleza física, aí ele teria permitido a cirurgia, que era para eu ficar com meu rosto deformado. Para mostrar que vaidade, muitas vezes, não leva nós a lugar nenhum. Que a nossa vaidade tem que ser dentro do coração, cheio de amor. A nossa vaidade tem que ser amor. Amor com a palavra de Deus. Amor com os milagres que Deus faz. É isso. Então, hoje, tendo intimidade com meu pai, buscando ele e sabendo dessa legião de demônio que existia e que existe em gente hoje, existiu no passado em Gadareno, e hoje você vê aí pessoas endemoniadas, legião, que só Deus para libertar. Mas como Deus viu que eu não tinha vaidade com problema físico, ele, vomitei o pão, dormi e acordei sem ele. Milagre. Eu acreditava no milagre, eu não tinha problema de estética, com beleza. Porque eu sempre disse, a minha beleza, se ela não estiver dentro, nada adianta. Minha beleza externa. Se ela não vier interna, nada me adianta externa. Porque eu aprecio mais a beleza de dentro. A de fora é só um cumprimento. Mas você tem que apreciar a beleza de dentro. A pessoa pode ser lindo por fora e podre por dentro. Mas também a pessoa pode ser feio por fora e lindo por dentro. Mas também existe pessoas podre por fora e podre por dentro. E também como existe vice-versa, lindo por dentro e lindo por fora. Mas para nós saber disso, só o dono do milagre para revelar.
Porque tem gente que é clamufado, finge muito bem, engana todo mundo. Mas, ó, quem tem a autoridade de perguntar, quem tá aí? Legião. Aí responde, por que legião? Porque somos muitos. Pode jogar nós naquela manada de porco? Pode. Seja feita a tua vontade. Olha só, a prova de que aquele homem vivia cansado é que os porcos morreu tudo afogado, no desespero, porque não suportou a carga dos demônios. Não suportou o peso dos demônios dentro do corpo deles. Logo entraram em desespero, morreram afogados, os porcos. Perdoe, amados irmãos, vou beber água. Então você entendeu aí? Você entendeu como Deus é maravilhoso em fazer milagre? E que se eu e você receber, se eu e você crer e nós tomar posse, ele cura câncer, ele tira da cadeira de roda, ele tira do leito de enfermidade. O que o médico dá desengana, o que a medicina desengana. Não, você só tem tal dia de vida. A medicina do céu de Deus, porque Deus é o médico dos médicos. Ele vai lá e te cura. E prova que ele faz milagre. Outro milagre aqui que a Bíblia cita nesse mesmo capítulo de Marcos 5, ele fala também a cura da filha de Jairo, Talita Cumi, que agora nunca mais eu vou esquecer quem é Talita Cumi. Agora eu sei que Talita Cumi é a filha de Jairo, a mulher do fluxo menstrual, que Deus deu a cura. Que Deus curou. Mas vamos ver o que ela fez? Ela tocou na orla. A Bíblia diz que ela tocou na orla do vestido de Jesus. E aí ela ficou quietinha. Ela estava no sofrimento dela. O povo tinha nojo dela. Você imagina uma pessoa menstruando 24 horas durante tantos anos? Mau cheiro. As pessoas tinham nojo. Outras pessoas tinham medo de ser contaminadas porque achavam que era uma doença transmissível. Eu imagino o preconceito. Eu imagino várias coisas. Tinha medo de pegar. Era fedorento. O mau cheiro, porque sangue fede. É igual Deus está te dando a cura aí da tua visão. Está ardendo, teus 2 olhos. O Senhor me faz saber que teus 2 olhos estão ardendo. Tu que entrou aí ao vivo. Tu recebe que Deus pode curar a tua visão. Tu recebe que Deus pode limpar a tua visão. Eu não sei o motivo da ardência dos teus olhos. Eu não sei de que tu trabalha. Eu não sei de que tu trabalha. Ou o que jogaram no teu olho, ou o que fizeram. Mas tu crê que Deus te cura hoje? Tu crê que Deus vai te dar a cura dos teus olhos? E toda essa ardência que tu sente agora, que tu tá sentindo agora. Tu toma posse que Deus te cura, que Deus vai limpar a tua visão. Deus vai limpar o ambiente para tu enxergar um ar puro e te dar a cura dessa tua enfermidade nos teus olhos, porque a tua enfermidade, ela é espiritual, ela é mandada. Mas tu crê que Deus te cura? Tu crê que Deus te liberta desse mal hoje, dessa enfermidade hoje? Então toma posse para a glória de Deus. E toda ardência contra a tua vida, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que não é de Deus, tudo que foi feito, toda seta, toda demanda, toda obra maligna das trevas, eu repreendo da tua vida, dos teus olhos, em nome de Jesus. Eu profetizo cura nos teus olhos. Eu profetizo libertação de tudo que não é da vontade do Senhor nos teus olhos, em nome de Jesus.
para a glória de Deus. E você diz amém aí, em nome de Jesus. Então, olha, o que acontece? Jesus disse, olha, e disse, quem tocou nos meus vestidos? Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar dos milagres de Jesus. E logo ela quis. Então, ela bateu. Ela bateu não, ela pegou no vestido. Na orla do vestido de Jesus. Mas Jesus sabia que algo diferente tocou nele. Jesus já sabia. Só queria que ela se apresentasse. E ela ficou com medo. Ela ficou tremendo. Ela ficou em dúvida se dizia eu. Mas ela foi lá e disse eu. E ó. E olha aqui, ó. Ó. E então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. Viu aí? Ela, quando Jesus perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Ele já sabia que era ela. Ele só queria ouvir dela. Só queria ouvir da boca dela. Mas ela temendo. Ela com medo. Tremendo. Ela diz, eu. E olha, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Então você crê que Jesus te cura de qualquer enfermidade? Você crê que Jesus te salva de qualquer enfermidade? Jesus tira a zombaria da boca dos endemoniados. Jesus tira demônio de zombaria. Jesus cura de qualquer coisa. Você crê? Você crê que essa pessoa que zomba da tua vida, zomba da tua casa, papai tem poder de tampar a boca dessa pessoa para calar? Tu crê que é um demônio que tem dentro dessa pessoa que zomba da tua casa? Tu crê? E tu crê que Deus vai salvar? Tu crê? Tu crê? Mas por quê? Mas por quê? Porque sabe o que faz no oculto. Mas acha que não vai ser pega. Mas quando Deus pegar, a casa vai cair. Quando Deus se levantar, a casa vai cair. Para muitos. Quando Deus se levantar, a casa vai cair para muitos. Eu mostrei a reportagem por Vigia. Quem lembra aqui do vídeo da revelação que eu disse? Que Jesus me mostrou uma piscina. Quando eu disse, paizinho, onde é que tá as crianças sumidas, desaparecidas de Bacabal? Me revela. Aí, quem aqui tava na live que eu disse que Deus me revelou uma piscina com água azul? Onde teve pessoas que zombaram na minha live. Olha, ó. Provei, olha, mostrei aí o vídeo. Tirei um print do vídeo que tá lá no app preto. Que não foi nem o homem. Foi o cachorro que farejou. O cheiro das crianças lá naquele local. E aí estão agora investigando. Mas quem ouviu minha revelação e ouviu eu dizer que eu estava pedindo confirmação a Deus se aquela piscina era onde estava escondendo as crianças desaparecidas de Bacabal. Agora só falta Deus pegar o carro baú de cor prateada
com o motorista careca, branco, de jaqueta preta. Porque ontem eu investigando, já achou uma casa onde a federal chegou e pegou um monte de criança. A federal pegou uma casa. A polícia chegou, bateu e não abriram. Pegou a ordem judicial, a polícia pegou o carro e arrebentou o portão. Quando a polícia arrebentou o portão, aí viu lá as crianças. Agora a polícia estava investigando pelos documentos, certidão, se era consentimento dos pais, aquelas crianças lá. Aí tá na investigação. Mas quem foi que viu aí a mensagem? A revelação do carro baú, cheio de criança, e que o próximo plano do diabo era pegar o meu. E que eu profetizei aí, que quem tocasse no meu filho ia morrer. Quem foi aí? Então, meu amor, Deus quebra dente de zombador. É assim que Deus tá pegando meus zombadores. É assim que Deus... Esses tornados aí, é tudo Deus pegando os meus zombadores. Porque teve casa de zombadores que Deus derrubou. Sabe por quê? Porque castelo construído na areia, qualquer tempestade derruba. Então, queira teu castelo na rocha. Porque não é qualquer tempestade que derruba. Porque se tu construir teu castelo na areia, qualquer ventinho derruba e a casa cai. Amém? Então, eu botei o print aí do vídeo. Peguei lá do app preto. Agora eu tô esperando Deus me confirmar, porque eu estava esperando ele me confirmar e vou continuar. Vou continuar esperando. Mas quando Deus revela é assim. Talvez Deus já até pegou esse carro baú e eu não tô sabendo. Porque quando ele revela é porque ele vai pegar. Não tem latinha de cerveja de Taipava. Não tem latinha de cerveja de Taipava. Não tem latinha de cerveja de Taipava numa casa véia abandonada. Casa véia de adobo. Que esconde a mão de Deus. Não tem latinha de cerveja de Taipava em casa véia abandonada que não mora ninguém. Que esconde de Deus. Pode botar na casa véia abandonada, feita de adobo. Pode botar cervejinha de lata de Taipava. Porque tudo isso foi revelação de Deus. Com o que fizeram comigo e outras pessoas. Pode estar escondida pro homem, na casinha véia, abandonada, de adobo, de alvenaria. Mas quando Deus quiser, a máscara cai. Quando Deus quiser, ele mostra a latinha, a Taipava, a casa véia e a casa cai. Porque nada passa despercebido aos olhos de Deus quando ele quer honrar um pequenininho. Então você somente crê. Se você crê, você que está com seus filhos desaparecidos, você que está passando por uma guerra, por um sofrimento. Se você crê, assim como Jesus libertou o endemoniado de Gadareno, botou quase 2.000 legiões de demônio, botou numa manada de porcos, ele morreu afogado, mas o homem não morreu. Assim como Jesus curou a mulher do fluxo menstrual, Talita Cumi, tu também pode receber a tua cura, a tua libertação. A providência, o socorro, o milagre. Amém, em nome de Jesus? Então aqui eu encerro. Aqui eu encerro o capítulo de número 5 e amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente dá continuidade o capítulo 6, para a glória de Deus. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, entrego
a minha live nas tuas mãos, esse canal nas tuas mãos, onde essa live chegar, onde essa palavra chegar, essa oração, meu amado, que o Senhor entra com a tua providência, com o teu amor, que o Senhor entra, meu amado, em nome de Jesus, que caia por terra todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, tudo que não é do Senhor eu repreendo em nome de Jesus, toda ferramenta preparada contra a minha vida. Meu Pai, essa porta de madeira que o Senhor me mostrou em visão, aberta só um pouquinho, e o Senhor disse que é fazendo mal, eu entrego nas tuas mãos. O Senhor sabe o que faz dentro dessa porta, com essa brechinha aberta, onde o Senhor me fez saber que é para a pessoa só chegar e entrar. Se é aquela coisa lá, Mariana tá dormindo? Tá, tô indo aí. E aí deixava só a portinha aberta, só para chegar e entrar. Meu amado, eu entrego nas tuas mãos. Quando o Senhor se levanta, nada fica despercebido aos teus olhos. Quando o Senhor se levanta, não tem cativeiro, não tem lugar, não tem nada que o Senhor esconde. Quando o Senhor quer mostrar, quando o Senhor quer desmascarar, quando o Senhor quer mostrar a verdade para todo mundo ver. Porque assim como a vergonha do teu povo foi impública, a exaltação do teu povo também será impública. Assim como o inimigo do teu povo, o inimigo das nossas almas, eles lutam de noite para envergonhar nós em público. O Senhor também envergonhará eles em público. E a vergonha deles é maior do que a nossa. Quando o Senhor se levanta, quando o Senhor quer. Quando o Senhor quer mostrar o teu poder, quando o Senhor quer mostrar a tua glória, quando o Senhor quer justificar um juízo, uma órfã, um humilhado, uma órfã, um necessitado. Quando o Senhor quer justificar a vergonha dos nossos inimigos, é maior do que a nossa, é mais pública do que a nossa que eles causaram para nós. E assim eu creio, e eu tomo posse dessa palavra, e que você também possa tomar posse, em nome de Jesus. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. E toda ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. Que o Senhor entra dentro desse carro baú que acabou de parar na porta da minha casa. E esse demônio que está lá no perfil de Clarice Bacabal, com o nome Juliana Lima, o mesmo demônio que está nesse perfil Juliana Lima, lá no perfil de Clarice Cardoso do app Rosa. E esse demônio, o Senhor me faz saber que está dentro desse carro baú que acabou de parar aqui na minha porta. Eu entrego nas tuas mãos. Que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que o Senhor ordena teus anjos para brindar a escola do meu filho, para proteger meu filho. Que o Senhor ordena teus anjos para proteger não só meu filho, mas todas as crianças. Não só a escola do meu filho, mas todas as outras escolas. Que o Senhor ordena teus anjos para guardar todas as crianças, todas as escolas da minha cidade, de outras cidades, de outros países, onde o Senhor quer proteger, onde o Senhor quer livrar, onde o Senhor quer providenciar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que o Senhor esconde meu filho do olho do inimigo, que o Senhor esconde as crianças do olho dos inimigos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Então, eu entrego eu e você na mão do Senhor, porque na mão do Senhor eu e você estamos protegidos. Na mão do Senhor eu e você estamos guardados. Amém? Então recebe aí para a glória de Deus e um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Você que me abençoa aí com uma estrelinha, desejo o dobro na tua vida em nome de Jesus. Você que se tornou super fã meu, eu creio que é porque você me curtiu muito, que você interagiu nas minhas lives, que quando você curte, quando você interage, você leva o super selo de super fã, porque eu também já recebi de tanto curtir, tanto comentar,
E muito obrigado por você ter se tornado super fã do meu canal, em nome de Jesus. Amém? Então, eu profetizo na tua vida, eu profetizo na minha vida, eu profetizo nas nossas vidas, o dobro do que você deseja para mim, o dobro do que desejam para você, e que o Senhor possa nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Tchau. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus.